Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Fico feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, glorificando a Deus, exaltando ao Senhor. O Senhor Jesus tem sido bondoso, né? E nós somos gratos ao Senhor por toda essa bondade de Deus para com as nossas vidas. Queridos, abra sua Bíblia comigo. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Glória a Deus. Nós vamos ler o versículo de número 1 a seguir. E diz assim: E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns e avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, além do mar da Síria, e já estão em Azontamar, que é em Engide. Verso 3: Então Josafá teve medo, pôs-se a buscar ao Senhor, apregoou um jejum em todo o Judá. E somente até aqui, em nome de Jesus. Pai, nós já estamos, Senhor, diante de Deus, da sua palavra, que é poderosa, Deus, para mudar, Pai, a nossa vida, mudar, meu Deus, a nossa mente, transformar, Senhor, a nossa vida. E eu lhe peço, ó Deus, em nome de Jesus, fale conosco, Senhor, nesta noite. Abra, Pai, os nossos ouvidos espirituais para entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai. E eu sei, Senhor, que diante de tantas dificuldades, o Senhor sempre tem uma porta de escape através da oração. Então fale conosco, em nome de Jesus. Você que pode, diga amém. Glória a Deus. Toma o seu assento, glorificando a Jesus. Queridos, eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Werles. Deus continue te abençoando, te honrando, em nome de Jesus. Queridos, antes da gente pregar, eu acho que durante a mensagem vai ficar até mais fácil da gente falar de um testemunho que Deus nos deu. E por onde a gente tem passado, a gente tem contado esse testemunho, e eu sempre tenho louvado a Deus durante o testemunho pela vida do pastor Werles. E acredito que durante essa mensagem aqui, Deus vai nos dar alguma estratégia para contar esse testemunho, para a edificação da fé dos irmãos. Amém? Queridos, o texto que a gente leu, pastor Alex, Deus abençoe, viu? Em nome de Jesus. O texto que a gente leu, ele é um texto um tanto quanto conhecido, e acredito que por todos aqui, alguém já ouviu a pregação acerca desse texto, falar acerca desse texto. Esse texto, ele é base de campanha, base de congresso, né? Que é o capítulo 20, verso 20. Pelejarão, essa peleja não tereis que pelejar, aquietai-vos, saber que eu sou Deus. Crer nos profetas e prosperar. Enfim, esses são textos que são intitulados como campanha, são colocados como título de festividade, e por aí vai. Esse é um texto conhecido por todos nós. Só que o que me chama a atenção é as entrelinhas dele. O que está escondido por trás desse texto é que me chama a atenção. O que está escrito, Moisés, que é que a gente acabou de ler? Aqui trata acerca de um rei. O nome do rei é Josafá. Quem é Josafá? Josafá, ele é um jovem que se torna rei após o reinado de seu pai. Ele se torna rei e ele vai reinar ao lado sul. Então, ele vai cuidar de duas áreas importantes do povo de Israel. Só que este homem, ele é apresentado na Bíblia como rei reto. A Bíblia trata pelo menos 10 reis conhecidos como rei reto. Se a gente falar umas 5, 6 vezes essa palavra rei reto, dá um trava-língua, né? Esse homem por nome Josafá, apresentado como rei reto, eu acredito que todos
aqui, tem um crivo quando se trata acerca de uma pessoa reta. Quando diz assim, fulano é reto. Possível. Ser reto é você ser perfeito. Não tem como. Automaticamente na nossa mente passa isso. Para ele ser reto, ele tem que ser perfeito. Então vamos olhar para a história dele, e você vai ver que não existe perfeição em Josafá. Não existe. E a Bíblia chama e apresenta ele como um dos reis, dos 10 reis, apresentado como rei reto. A saber, este homem, quando ele assume o reinado, ele tira muitos postes ídolos, quase que toda, eu disse quase que toda a idolatria. Quando ele assume, ele vai ajudar o povo, vai construir cidades armazéns, vai forçar com que a lei de Moisés seja posta para o povo. Enfim, tudo é muito bonito. Mas você percebeu que quando eu comecei a falar acerca dele, eu disse quase, tá quase aquele negócio que a gente costuma dizer hoje, né? Sabor tirar tudo. Ele quase tirou tudo, quase, mas ainda deixou alguns postes ídolos. Ele permitiu que alguns postes ídolos fosse deixado na região onde ele era rei. Aí começa que nós já enxergamos um erro nele. Segundo erro que é visível na vida de Josafá, a má aliança, a má percepção de fazer aliança. Quem ele vai fazer, irmão, ele é um rei reto, ele está numa prateleira dos melhores reis de Israel. Só que ele vai fazer aliança, eu estou arrepiado aqui, irmão, de verdade, isso aqui já tem uma palavra para alguém. Ele vai fazer aliança com o pior rei de Israel. Irmão, é tão diferente. É o cara ser o melhor e fazer aliança com o pior. É o profano ter aliança com o santo. É a água se misturar com o óleo. Não é para dar certo. É impossível de dar certo. Para você ver a falta de percepção, de discernimento que este homem vai ter. Ele é alguém que é reto, mas faz aliança com quem não tem nada de retidez. É alguém que é extremamente ruim. O pior rei de Israel, Acabe. O camarada é bom, mas faz aliança com quem é ruim. Aqui há uma palavra de Deus aos nossos corações antes de começar a pregar. Cuidado, porque você é bom. Escute o que eu estou te dizendo. Cuidado, Deus tem algo para a sua casa, para a sua vida, para a sua chamada, para a sua família. Deus tem algo para você, mas cuidado para você não introduzir no meio da sua vida gente que é ruim. Isso só vai causar destruição para a sua casa e para a sua família. Isso só vai afundar aquilo que Deus tem para você. Mas Deus não vai nos permitir fazer aliança com gente ruim. Deus trará discernimento, e tudo aquilo que vem para tirar você do foco, Deus vai tirar da sua vida e do meio da sua trajetória. Alguém recebe essa palavra? Diga glória a Deus. A importância, irmão, eu prefiro ir devagar e chegar do que eu ir rápido com alguém que é ruim do meu lado, que vai me levar mais rápido. Porque acredite se você quiser, tem gente ruim que está em lugares bons. Mas isso aqui é uma outra pregação. Só que eu quero que você entenda isso em nome de Jesus. Cuidado, para que você não destrua a sua vida fazendo aliança com quem não presta. Irmão, como que o camarada Josafá vai ser apresentado como reto? Eu nem vou citar mais, só isso. Como que o homem que é rei de Israel vai ser apresentado como rei reto, sendo que só aqui nós já apresentamos pelo menos duas falhas grotescas dele. Deixou a idolatria, e além de deixar a idolatria, ainda ele se permite fazer aliança com o pior. Se é nós aqui, a gente já ia julgar ele. Se fez aliança com ele, porque é igualzinho. Ah, irmão, não é só eu não. Não adianta que não é só eu. Sabe por quê? Porque na nossa mente vai pensar isso, vai passar isso. Se tá, é porque é igual. Só que Deus vai falar com Josafá. Josafá, cuidado. Josafá vai para o campo de batalha.
E faltou pouco, irmão, para que ele não morresse. Faltou pouco para que um homem de Deus não perdesse a sua vida por conta de uma aliança. Tem dois jeitos. Falta de discernimento de eu fazer a aliança errada. Primeiro, falta de discernimento. Segundo, eu sei que é errado e eu faço. Falta de responsabilidade. Porque quando eu faço uma aliança errada, sabendo que é errada, eu não só coloco a minha vida em risco, mas eu coloco um monte de gente que está junto comigo em risco. Você lembra uma atitude errada? Jonas tinha tudo para dar certo, preferiu fazer o quê? Fugir da presença de Deus. Colocou só sua vida em risco? Não, todo mundo que está no barco. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Não é só você que está em risco, sua casa está em risco, a sua vida está em risco, teu ministério está em risco, quando você faz uma aliança, e essa aliança está fora do propósito de Deus. Diga assim: Senhor Jesus, me cubra com teu sangue. Agora veja bem, e a gente caminha para a mensagem agora. Alguém que é apresentado como reto, aos meus olhos, não é reto. Olhando pelos olhos humanos, tá? Não é reto. A pergunta que eu fiz para a Bíblia é: como o Senhor vai chamar ele de reto, sendo que de reto ele não tem nada? Aí Deus olhou para mim e disse: Moisés, é voz de Deus para mim isso aqui, irmão. Moisés, olhando pelos olhos seus, você vai enxergar o erro, e você vai valorizar mais o erro do que propriamente os acertos dele. O ser humano, ele é assim. A gente tem a capacidade de olhar a queda, mas jamais vamos ter a capacidade de estender a mão para levantar. Eu vi isso aí, uma frase, e essa frase mexeu com a minha mente. Quantas vezes o avião sobe e ninguém conta, mas no dia que ele cai, ele vira notícia. O problema é que a gente olha para o erro, escute, a gente olha para o erro, e olhando para a vida de Josafá, o que a gente enxerga é o erro. Só que Deus olhou para mim e disse assim: Moisés, quem é Abraão? Eu disse: um grande homem de Deus, o pai da fé. Deus disse: pois bem, mentiu. Aí eu disse: mas peraí, ele errou, e mesmo assim é conhecido como amigo de Deus. Davi errou, traiu a confiança de Deus, caindo em adultério. Deus olhou e disse: esse homem, segundo o meu coração. O problema é que a gente, olhando com os olhos humanos, a gente enxerga o erro, mas Deus não. Se Deus um dia projetou algo para você, Ele fica em cima daquilo que Ele projetou para você. Não é o meu pecado que altera. Eu vou repetir isso aqui para você: o meu pecado não altera a chamada de Deus para a minha vida. O meu erro não altera aquilo que Deus tem para mim. É eu me arrepender, me colocar na posição, e Deus me coloca de volta no propósito que Ele estabeleceu para a minha vida. Lá vai uma frasezinha de Facebook de novo. O homem ele é especialista em enxergar erro, mas olha o que o diabo, a frase é o seguinte: o diabo te conhece, sabe o teu nome, mas te chama pelo teu pecado. Deus conhece o teu pecado, mas prefere te chamar pelo teu nome. Deus já estabeleceu alguma coisa para você. Vai naquilo que Deus te colocou para fazer, porque a vitória é certa em nome de Jesus. Vai, irmão, vai, porque olhando a gente enxerga erro. Olhando para a sua vida, eu vou enxergar erro. Só que Deus vai enxergar os seus erros. Só que Deus é especialista em jogar no mar do esquecimento e escrever a história, fazer com que aquilo que Ele já escreveu para você se cumpra. Irmão, eu digo isso com todo carinho e respeito, e eu quero que você pegue isso para a sua vida. Problemas de casamento hoje é isso. Uma vez errou, a mente do cônjuge vai errar a vida toda. O filho errou, a mãe vai achar que o filho vai errar a vida toda. Não, Deus é especialista em apagar o seu passado, jogar no mar do esquecimento e escrever uma nova história, uma nova vida para você. Deus está escrevendo algo novo sobre a sua vida.
Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Eu sei que essa palavra tem um direcionamento. Deus está escrevendo um novo tempo para você. O que o diabo disse que você era, você já jogou no mar do esquecimento. Talvez você fazia tudo que não prestava lá fora, mas a partir da hora, pastor, mas ele errou mesmo estando na igreja. Mas ele já se decidiu, ela já se decidiu a viver algo novo. Deus é especialista em fazer com aquilo que ele tem para você se cumpra na tua história. Te levará Surya Cante ou Promanagai. Tem alguém que recebe essa palavra? Diga glória a Deus. Josafá, ele vai reinar. E agora o texto que a gente lê, irmão, é um texto preocupante. E por que é preocupante, profeta? Porque é simples. Meu irmão, você acabou de ler o texto comigo. O abençoado aqui, ele está num tempo de paz, um tempo de tranquilidade, um tempo de sombra e água fresca. Está tudo tranquilo, pastor, quando de repente alguém toca uma trombeta, alguém grita, alguém faz um sinal, alguém sai correndo e grita: Josafá! O tempo de paz acabou. O tempo de tranquilidade se esgotou. O tempo de bonância foi embora. Josafá não entende e pergunta: por quê? Eu tenho uma notícia má para te dar. Tem um povo que está vindo aí, e sorrateiramente, de forma sutil, eles estão vindo para destruir a nossa terra. Ô irmão, ninguém aqui é preparado para receber notícia ruim. Você vem, você está na sua casa, você está sentado no sofá, toca o seu celular, e quando você pega, é uma notícia ruim, uma notícia má. Você está sentado e você começa a passar mal. Eu não estava esperando essa notícia que fulano ficou doente. Eu não estava esperando a notícia de um acidente. Eu não estava esperando uma notícia de uma porta fechada. Eu não estava esperando uma notícia que essa que chegou para mim, que está acontecendo um ataque. Eu estava esperando uma notícia que Deus abriria as portas. Eu estava esperando uma notícia que Deus curaria. Eu estava esperando uma notícia que a porta iria se abrir. Eu estava esperando uma notícia boa. Mas acredita no que eu estou te dizendo. Vai chegar um dia que a notícia má vai chegar, que o dia mau chega para todo mundo. Chegou para o melhor amigo de Jesus, que era Lázaro, chegou para ele o dia mau. Pode chegar para mim, pode chegar para você, mas como eu vou me comportar diante do dia mau, vai dizer muito a meu respeito. Olha o que o Josafá vai dizer. A Bíblia diz que quando a notícia chega, Josafá sente medo. Está no texto. Josafá sente medo. O medo é normal. Irmão, medo é normal. Sentir medo é normal. O que não pode ser normal é o medo me dominar. Medo de fazer uma entrevista de emprego, medo de se relacionar com alguém. Pastor, mas eu sofri lá atrás, e isso vai acabar com a sua vida? O que você fez lá atrás já foi apagado, o que fizeram para você foi apagado. Deus tem algo novo para você. Não deixe o medo te paralisar. Irmão, eu nunca apresentei um trabalho de escola na frente, mas aqui em cima prego para você. Sabe o que é isso? Quando eu vim para Jesus, eu entendi. O medo que eu tinha de apresentar um trabalho não pode agora mudar a minha mente para o evangelho. Eu vou me levantar, vou fazer aquilo que Deus me chamou. O medo não pode te dominar. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. O medo tem dominado vida. Ô Josafá, e você, camarada? Você vai ficar parado com medo? Enquanto você está com medo, o exército está vindo. Enquanto você está parado com medo, o exército está se crescendo. Enquanto você está paralisado com medo, o
diabo está fazendo a festa dentro da sua casa e no meio da sua família. Se posicione hoje, porque o diabo tem que bater em retirada, o feitiço tem que cair por terra. Irmão, e esse negócio aí tem medo de macumba, a macumba que tem que ter medo da nossa oração, o diabo que tem que ter medo da nossa oração. Nós somos um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Se Deus não proteger a nós, ninguém pode proteger. Não tem terra de cemitério, não tem macumba na encruzilhada, na Mata Virgem, na cachoeira, não tem nada que fizer com o nome, voodoo, seja o que for, nada vai paralisar aquilo que Deus tem para você. Só você, por causa do medo, pode paralisar isso. Só que Deus te trouxe aqui para cutucar você hoje. Deus te trouxe aqui para balançar você hoje e dizer tanto para mim quanto para você: está na hora de criar coragem, está na hora de regaçar a manga, ir para cima. Para você viver o novo de Deus, tem que dizer: eu não vou deixar o medo me dominar. Procure alguém, por gentileza, diga para essa pessoa: o medo não vai te dominar mais. Diga para essa pessoa: o medo não vai te paralisar mais. Depois do medo, Deus tem algo reservado para você. Você pode glorificar a Deus? Cá para nós, irmão, ficar só entre a gente, não conta para ninguém. Você acha que Davi não teve medo quando viu Golias? Camarada, grande, Davi pequenininho, ele olhou e disse: até grande, mas eu vou rodar essa funda, vou acertar na tua testa, eu vou no nome do Senhor dos Exércitos, essa vitória já é minha, já ganhei. Você acha, irmão, que Abraão não sentiu medo? Quando Deus veio no ouvido dele e falou assim: Abraão, sobe, você vai sacrificar hoje Isaque, me dá o teu filho, o teu único filho. Irmão, a perna bambeia. Quando você chega no seu limite, do tudo ou nada, ou você vai, a perna bambeia, o coração começa a bater forte, parece que vai sair pela boca, as lágrimas começam a rolar. Ninguém aqui está preparado, ninguém está feliz quando chega no limite, irmão. Mas chegou no limite, tem que bater o cajado na água para esse mar abrir. Chegou no limite, tem que ter queixada de jumento para poder matar. Chegou no limite, tem que acontecer alguma coisa. Ô irmão, eu senti uma graça de Deus aqui. Deus me autoriza a profetizar para você. Você está no seu limite, reage que o céu vai reagir para te abençoar. Ô irmão, tem uma graça de Deus aqui dentro. Deus está dizendo: pode ficar tranquilo, está no seu limite. Mas o céu está dizendo: eu já vi o teu limite, eu já estou agindo e vai ter sorriso dentro dessa casa. O medo não vai mais te dominar, a crise não vai te paralisar. Irmão, o dólar aumenta, o euro, tudo aumenta, está uma crise para nós aqui. Eu não dependo de governo, eu não dependo de Estado, eu dependo do único e poderoso. Ele está aqui dentro, Ele está aqui dentro, Ele está aqui dentro. Ele está aqui dentro. Ô irmão, aqui eu vou contar aqui já mesmo o testemunho. Eu estava, quando nós abrimos a nossa igreja, quando nasceu a nossa igreja, nós fomos para o centro da cidade, próximo da rodoviária. Irmão, ficamos 7 meses ali, não pagava aluguel, o dono do ponto deu para a gente. Pode ficar aí o tempo que você quiser. Eu falei: aleluia. Aí, irmão, chegou um dia que Deus falou assim para mim: eu não te quero mais aqui. Eu disse: mas eu não pago aluguel, eu não faço nada, aqui está tranquilo, a igreja está estável, a gente está se instalando, comprando som, comprando as coisas, é início. Deus disse para mim: sai daqui. Eu disse: Jesus, sair daqui agora para mim é loucura. Sabe o que aconteceu comigo? Comecei a sentir medo. Aí eu fui para a oração, dobrei o joelho, disse: Senhor, eu não sei para onde, mas abre um ponto, mostra para mim um local. Irmão, passou mais ou menos uma semana, o pastor Welles me manda mensagem:
Diz: pastor, tem um ponto, tem isso. Eu cheguei na minha esposa correndo, pastor. Eu nem contei, acho que isso, pastor. Cheguei correndo na minha esposa e disse: amor. Ela disse: está repreendido, Moisés. Não dá. Moisés, lá é caro para a gente. Eu disse: mas Deus, eu orei a Deus e Deus falou que era para a gente sair. Sair, Moisés, mas não passo tão grande. Eu disse: dá, amor. Não dá, Moisés. Irmão, já estava com medo, piorou, o medo veio mais forte ainda. Aí eu disse assim: eu vou. Ela disse: você tem coragem? Eu falei: eu tenho, coragem eu tenho. Eu estou com medo, mas eu vou. Ela disse: tá bom. Cheguei na igreja, irmão, contei para os irmãos. Aí aconteceu tudo que aconteceu. Fomos para lá, ficamos. De repente, irmãos, passou um tempo. Deus falou comigo. Na verdade, Deus não falou nada. Deus tirou do meu coração o amor por aquele lugar. Eu chegava no culto, olhava, sentia tristeza. Eu digo isso diante de Deus. Irmão, os membros da nossa igreja chegavam a perguntar para qualquer um. Eu chegava lá 7, 8, 9 horas da manhã, e eu saía só depois que o culto acabasse. Eu limpava, eu tentava mudar alguma coisa, eu tentava instalar alguma coisa na igreja, tentava fazer alguma coisa para ficar melhor para os irmãos. E aí Deus olhou um dia para mim e arrancou de mim o desejo daquele lugar. Eu cheguei no culto e disse: eu não quero mais ficar aqui. Eu olhei para minha esposa e falei: eu não quero mais ficar aqui. Ela disse: por quê? Eu falei: esse lugar está me dando um pavor. Irmão, minha esposa pedia para a gente sair de lá. Eu disse: não. E não era por questão do valor do aluguel, porque graças a Deus, Deus nos honrava ali. Acho que se atrasamos foi um dia aluguel lá. Eu disse: não é, o problema não é esse. Deus tirou o amor por esse local. E aí eu comecei a sentir medo de novo, irmão. Porque eu falei: para onde que Deus vai me mandar? E eu comecei a chorar dentro do meu quarto. E eu orei a Deus e disse: Deus, para onde o Senhor vai nos levar? Deus disse para mim: eu vou te tirar daqui. Chegou no culto, irmãos. Isso foi, se não me falha a memória, foi numa quinta-feira, sexta-feira, que eu dobrei o joelho na cama, chorando, gritando para Deus: muda, coloca de novo amor por essa casa, por esse local. E Deus não colocava. Eu saí, domingo, culto, e Deus falou comigo: domingo eu falo com você, no culto eu falo com você. Irmão, começou de manhã, eu falei: Deus vai falar comigo. Abri a Bíblia, nada. Orei, nada. E Deus não falava. Passou o dia inteiro, nada. Quando chegou a noite, culto, o pastor ia pregar, pastor Paulo Santos, mensagem rolando, e nada de Deus falar comigo. Irmão, eu abaixei a cabeça. Eu estava na mesa do som. Eu abaixei a cabeça e disse: Jesus, o Senhor não vai falar comigo não? Eu comecei a chorar, irmão. Cabeça baixa, ninguém vendo. Eu comecei a chorar. O pastor Paulo Santos, Deus toma ele em profecia e diz: pastor Moisés. Aí eu levantei a mão, mas cabeça baixa, continuei chorando. Ele disse assim: o Senhor me manda te dizer, eu estou tirando vocês desse ponto. Eu disse: não. Eu achei que o Senhor ia colocar amor de volta para a gente continuar aqui. E o Senhor está dizendo que o Senhor vai tirar. Irmão, na hora, passou 1000 coisas na minha cabeça. Aí Deus falou assim: só que eu estou tirando vocês daqui e eu estou entregando um ponto nas suas mãos. É uma casa em cima e um galpão embaixo. Casa em cima, galpão embaixo. Enquanto ele falava isso: casa em cima, galpão embaixo, casa em cima, galpão embaixo, eu disse: para onde é isso? E ele disse assim: é bem perto daqui. E eu estou entregando para você, com documento, com papel, tudo assinado. Vai ser da igreja, casa em cima, galpão embaixo, casa em cima, galpão embaixo. Irmão, eu glorifiquei, dei glória. Só que eu disse assim: nós vai ganhar como isso? Cheguei, uma irmã que fazia mais de meses que não me ligava, me ligou: pastor, vem aqui rapidinho em casa. Vamos lá. Disse: Jesus, o que é? Irmão, passei na frente de uma casa, em cima e um galpão embaixo. Eu passei na frente. Eu olhei, virei o rosto e continuei indo. Do lado da casa da irmã, olhei, 882, parei, puxei o freio de mão do carro, falei: amor, desce. Irmão, dia de Deus. A irmã chega e fala: pastor, é aqui, ó. Eu disse: é aqui o quê? A casa que está vendendo. Olha que casa bonita. E o galpão embaixo, pastor, tem um galpão embaixo. Se
irmã, isso não é para a gente não, irmã. Se o homem aceitar dívida, a gente tem dívida. Dinheiro a gente não tem, irmã. Irmão, fui conversar com ele. Ele foi e falou assim para mim, resumindo aqui, para a gente continuar a mensagem. Ele disse assim: pastor, eu quero 500 mil aqui. Eu disse: pronto. Viu como não é nosso, Aline? Falei para minha esposa: viu como não é nosso? Não é aqui. Irmão, depois de tanta oração, tanta oração, tanta oração, tanta oração, mudamos para lá. Começamos a fazer culto na casa de cima. Não sei nem por que eu fiz isso, para te falar a verdade. Não sei nem como que eu fiz isso. Estou sendo sincero aqui com os irmãos. Não sei nem como eu fiz isso. Simplesmente mudei. Quando eu vi, eu já diante de Deus. Quando eu vi, eu já estava lá dentro. Foi uma decisão assim involuntária. Sabe o que aconteceu? Eu falei: nossa, o que eu estou fazendo aqui? Meu Deus do céu. Como que me jogaram aqui dentro? Foi mais ou menos isso, irmão. E eu mudei, caí para dentro da casa, começamos a instalar as coisas, fazendo culto dentro da casa. E embaixo, irmão, só o sangue de Jesus tem poder. Uma assombração, lugar horrível. Eu falei: não tem como levar os irmãos aqui não. Não tem como não. Aí de repente, só que, irmão, não comprei. Eu não tinha comprado. Não tinha nada. E por que eu mudei? Eu não entendi. Pastor Welles, antes do Espírito Santo de Deus, quando eu tô lá, Deus falou no meio de um culto de domingo: faça um propósito de Daniel com a igreja. Eu disse, levantei a mão e disse assim: quem quer fazer propósito de Daniel comigo? Deus acabou de mandar. Aí uns 10 irmãos, 12 irmãos levantou a mão. Aí eu falei assim: agora o porquê do propósito de Daniel, não sei. Deus mandou, eu vou obedecer. Fizemos, irmão, diante de Deus. No dia que terminou o propósito de Daniel, eu pego o celular de manhã, uma mensagem do dono: qual que é a proposta que você me faz para comprar? E eu disse: não tenho. Eu não tenho. Diga ao senhor qual que é a proposta que o senhor aceita. Ele disse: não, faz você. E ficou naquela: faz você, faz você, faz você, faz você. Eu disse: Jesus do céu, e agora? Vou fazer. Desliguei o telefone, eu falei: espera só um pouquinho que eu já ligo para o senhor. Liguei para a sobrinha: quanto que ele aceita? Ela disse: ah, pastor, sei lá, o senhor tem dinheiro? Eu falei: não tenho. Ela disse: ah, sei lá, fala aí, 20, 15 mil. Eu disse: o homem quer 500, se eu der 20 de entrada, ele vai dizer: você é louco, pastor? Aí eu olhei e falei assim: ah, irmão, o não a gente já tem, não é verdade? Liguei para ele e disse: pastor, eu tenho 20 mil reais aqui na... Eu disse assim: Luiz, eu tenho 20 mil reais aqui na mão para te entregar. Ele disse: ah, Moisés, 20 mil? Eu disse: 20 mil. Se o senhor quiser, eu tenho. Se o senhor não quiser, nós estamos alugados aqui, nós vamos indo. Ele disse: espera aí que eu já ligo para o senhor. Irmão, diante de Deus, passou acho que 30 segundos e já me ligou de volta: pastor, o senhor tem fé, né? Eu disse: tenho. Ele disse: então faz o seguinte, pega os 20 mil, já me manda que eu estou descendo para assinar o contrato de compra e venda com o senhor. Irmão, meu coração disparou. Só cadê os 20 mil reais? Cadê os 20 mil? Cadê os 20 mil, irmão? Que não tem 20 mil? Mas pastor, o senhor falou que você tinha. Eu falei: pois é, quando eu disse para ele que eu tinha, eu disse: está na mão de meu pai, só tem que pegar com ele para te entregar. Que pai? Você não tem um pai, irmão? É só Deus mesmo que é o pai. Eu falei: Jesus do céu, faz o milagre agora. Irmão, dobrei o jeito e disse: pai, o dinheiro está na sua mão, o senhor é o dono do ouro e da prata. Irmão, dentro de uma semana, acredite se você quiser, eu digo isso diante do Espírito Santo de Deus, dentro de pouquinho mais de uma semana, acho que uns 9 dias, entrou 20 mil reais dentro do caixa da igreja. Se eu não desse glória a Deus, eu ia falar assim: você está bravo já aí, né? Aleluia. Entrou 20 mil reais no caixa da igreja, eu não sei como, não me pergunte como. Sei que Deus honrou, Deus abençoou, o povo foi lá. Eu contei para o povo foi para cima. Eu estava trabalhando na pescaria, eu estava trabalhando, não tinha entrado ainda os 20 mil, tinha entrado acho que uns 13 mil no caixa da igreja. A dona da peixaria falou assim, a dona e o dono da peixaria falou assim para mim: pastor, o que entrar na peixaria hoje aqui é da igreja. Eu disse: não é possível. O que entrar na peixaria? Irmão, tinha dado, acho que antes do meio-dia, tinha entrado 6 mil reais no caixa da igreja. Eu olhei para ela e disse: Jesus é lindo demais. Eles honraram a igreja. Irmão, só vou para terminar. Aquilo que para mim era um medo, era um caos, era um problema, era uma crise, na verdade era só Deus me impulsionando para aquilo que de fato Ele tinha para a nossa vida. Talvez o medo está te dominando, tá te criando um pânico, só que na verdade é só Deus dizendo para você: atrás desse medo, atrás dessa luta, atrás desse gigante que está te apavorando, tem algo reservado de bênção para a sua vida. Vai para cima, Josafá. Vai para cima. Reage. Irmão. Só que tem o restante para pagar, né, varão? Aí ele falou assim para mim: pastor, e o restante? Como é que o senhor paga? Irmão, estou na fé agora. Agora quem está na fé sou eu.
Ele já aceitou o impossível. Agora os 2% do impossível ele tem que acertar. Eu falei assim, na parcelinha, tipo Bíblia, sabe? Ele não entendi. Falei, para perder de vista, varão. Para perder de vista. Irmão, ele aceitou parcelinha de 3.000 reais. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ah, irmão. Quando Deus quer, irmão, Deus faz do jeito que Ele quer, da forma que Ele quer. Ele é Deus. Josafá sentiu medo. E no meio desse medo, a Bíblia diz que ele vai orar. O final da oração dele é a seguinte, no versículo 10 ou 12, ele vai dizer assim: nós tivemos a oportunidade de destruir esse povo, mas o Senhor não deixou. Versículo 10, olha só: agora pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel, quando viemos da terra do Egito, mas deles desviaram e não os destruíram. Quando eles estão vindo do Egito, o povo de Israel está vindo do Egito, Deus não permitiu que eles passassem por ali e destruísse aquele povo. Deus não permitiu. Aí ele está dizendo para Deus: olha como eles estão nos retribuindo. Eles se juntaram em 3 povos para nos destruir, juntaram em 3 grupos para acabar conosco. Mas no final da oração, irmão, a Bíblia diz que ele levanta os olhos dos céus. Ele está dizendo assim, ó: todavia seja feita a tua vontade. Eu estou com medo, mas eu creio que o Senhor tem poder para mudar a nossa situação. O medo não vai me paralisar. Olha para o céu, irmão. Olha para o céu, porque Deus tem resposta de lá para a sua vida. Irmão, o medo vem para te paralisar, mas quando você olha para o céu, você enxerga que o seu Deus é muito maior que esse problema que se levantou. Termino. Aí a Bíblia diz assim, ó: vai para a batalha. Vou terminar agora, irmão, prometo. Vai para a batalha. Vai para onde? Vai para a batalha. Capítulo 20. O Espírito do Senhor desce sobre Jaaziel. Irmão, procura depois na Bíblia. Se você encontrar, você manda para mim. Não tem genealogia de profeta na genealogia de Jaaziel. Não tem. Não tem um profeta. E o camarada recebe o Espírito de Deus e começa a profetizar. E ele diz assim: olha, fiquem tranquilos. Crê no Senhor teu Deus, estará seguro. Não, olha a profecia: crê no Senhor teu Deus, estará seguro. Crê nos seus profetas e prosperareis. Prosperareis. Quando ele termina de dizer isso, o povo vai para a batalha. Fica tranquilo, viu? Essa peleja aí, vocês nem vão ter que pelejar. Só fica aí atentos e vede o livramento do Senhor. Vede o livramento do Senhor. Veja o livramento do Senhor. Irmão, isso aqui é para ativar uma fé dentro de nós que talvez estava paralisada. O povo está triste, cabisbaixo, porque tem 3 povos vindo contra eles. Eu encerro agora. Do nada, Josafá diz assim, ó: os cantores vai na frente. Irmão, é para acabar, né? É para acabar. Nós estamos indo para uma guerra. Josafá coloca cantor na frente. Deus manda ele colocar cantor na frente, ainda cantando uma canção. Pronto. Estava ruim, dá para piorar. Como que a gente vai para a guerra com cantor, varão? Vai tacar harpa no povo, vai tacar tambor no povo, vai tacar flauta no povo. Não dá. Vai cantando, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Vai cantando, que a misericórdia do Senhor dura para sempre. Quando a gente entende que a misericórdia de Deus é que dura para sempre, a gente entende que a gente não canta porque é bom, canta porque a misericórdia é que dura para sempre. Quando a gente entende que a misericórdia dele é tão grande, a gente para com guerrinha dentro da igreja, de fulano contra fulano, de ciclano contra ciclano, de beltrano contra beltrano. A gente para de olhar para o esposo, para a esposa, e começa a atacar. Por quê? Porque a misericórdia de Deus é que dura para sempre.
causa de não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. Nós não somos bons o suficiente, mas a misericórdia dele dura para sempre. A gente vê os irmãos tocando, que coisa linda, mas só toca porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Eu só estou pregando e não prego porque sou bom, prego porque a misericórdia dele dura para sempre. Ô irmão, abre um parênteses aqui. Como que você vinha cantar, pregar, tocar, adorar a Deus? Não tinha possibilidade. Quem era você? Quem era você? Quem era você? Como é que você chegou aqui? Como é que você conheceu o Evangelho? Sabe por que você não morreu lá fora? Sabe por que o acidente não te matou? A doença não te matou? Sabe por que o problema não te levou a um estado pior? Porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Talvez você está aqui dentro e o seu filho não está. Talvez você está aqui dentro e o seu esposo não está. Talvez você está aqui dentro e a sua esposa não está. Talvez você está aqui dentro e a sua família está destruída. E Deus te trouxe aqui para dizer para você: acalma o seu coração, porque a minha misericórdia dura para sempre. Ô irmão, arrepiou de... Ô Jesus do céu, Deus te trouxe aqui, está te dizendo: fica tranquila, fica tranquilo, a minha misericórdia dura para sempre. Eu estou vendo uma graça de Deus, irmão. Eu estou vendo uma asa de Deus aqui dentro. Elevará a súria. Emanto e canto promanagai. Eu vejo uma asa de Deus aqui dentro. Que Deus me faça descer a sepultura. Deus está dizendo para mim: eu estou cobrindo esta igreja com uma proteção. Receba de Deus essa proteção agora. Receba de Deus essa proteção agora. Receba de Deus essa proteção agora. A sua casa não vai ter morte, a sua família não vai ter morte. Assim diz o Senhor: eu estou protegendo agora. Revarassúria, cante o promanagai. Emanto e cante o revarassúria. De comanacanto promanarauacando revarassúria me candarácia. Há uma proteção de Deus sobre esta casa. Sinta a presença do Eterno repousando sobre a tua vida agora. Sinta a proteção de Deus tomando conta da sua casa agora. Pega na mão de um crente, por gentileza, se você pode. E se não for lhe atrapalhar, não for lhe constranger, pega na mão de um crente, por gentileza. Diga para ele: fica de pé comigo. Diga para ele: fica de pé comigo. Isso. Fica de pé se você pode, dando glória. Fica de pé dizendo aleluia. Por que, pastor, que o senhor está dizendo isso? Deus está dizendo para mim e para você: a minha misericórdia dura para sempre. Eu estou protegendo. Eu estou protegendo. Eu estou protegendo. Eu estou protegendo. Eu estou protegendo, diz o Senhor. A morte não domina, a crise não mata, a depressão não vai destruir, a droga não vai matar, a bebedeira não vai destruir. Deus está dizendo: eu estou guardando. Espírito tem liberdade. O teu espírito pode bater as asas aqui dentro. O Senhor pode renovar em nosso meio o Espírito Santo. Remanto e cante o varassuri me candarácia. O Senhor tem liberdade dentro desta casa. O
Senhor tem liberdade nesta casa. Oh, Espírito Santo. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo, eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo, eu creio em ti. Senhor, que é o interessante é que quando o povo, Deus pega o povo, faz o povo subir lá na montanha. E lembra que eu disse que tinha 3 povos vindo para destruir eles? Os 3 povos, pastor Alex, começa a olhar um para o outro, e a Bíblia diz assim, ó: vede, vocês vão subir e vão ver o livramento que eu vos dou. Está os 3 povos descendo para guerrear contra o povo de Josafá. Pastor Alex, enquanto eles estão lá em cima, observando os 3 povos vindo para guerrear, a Bíblia diz que Deus coloca uma confusão no meio dos 3 povos. E o que vai acontecer? Os 3 povos vão começar a guerrear entre si, a ponto dos todos os 3 povos morrerem ali mesmo. Pastor, e aí? O povo não guerreou, não pegou na espada. O povo não guerreou, eles nem chegaram próximo do povo de Israel. E daí? E daí que a Bíblia diz que o povo desce, vai lá onde que o povo, os 3 povos queriam, estavam unidos para destruir, que estão tudo morto. O povo de Israel desce até lá. E quando chega lá, sabe o que eles vão fazer? Eles vão pegar prata, eles vão pegar ouro, eles vão pegar bronze, eles vão pegar tudo o despojo da guerra. Pastor, não entendi. Agora recebe isso aqui para você. Eu quando eu li o texto, eu fiquei assustado com aquilo que Deus falou para mim. Ele disse: Moisés, quando eu quero abençoar, escute, quando eu quero abençoar, vem uma guerra, vem uma coisa parecida com guerra, mas é só eu trazendo o despojo para te entregar a vitória nas... Olha aqui. Você já assistiu, você já ouviu aquela historinha que a mulher está dentro de casa orando, dizendo: Senhor, 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 me abençoa. Pai, eu estou sem nada dentro de casa, acabou a comida, acabou tudo. E de repente para um caminhão na casa dela. Aí para, a mulher olhou e disse: um caminhão de compra, eu vou lá. A senhora é a Dona Maria? Sim. Dona Maria, mandaram te entregar. Só que quem mandou entregar, irmão, era a galera da concorrência. A galera da concorrência. Aí ela está lá dentro. Disse: mas eu não pedi compra, mas é
é para a senhora. Tá bom, então descarrega. E começa a descarregar compra, começa a descarregar compra, começa a descarregar compra, começa a descarregar compra, e não para, e não para, não para. Quando termina, ele olha para ela e diz assim: você não vai perguntar quem mandou, não? Ela olha assim, solta um sorriso no canto da boca e diz assim: quando Deus manda, até o diabo obedece. Parece guerra, mas é só Deus querendo te abençoar. Parece crise, mas é só Deus querendo te honrar. Parece que é para destruir, mas é nada, é só um vento para colocar tudo no seu devido lugar. Nós não tememos nada, porque o Senhor é conosco. Será que você pode adorar a esse Deus e glorificar a Ele bem forte? Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Declare bem forte. Haja o que houver, Você pode declarar bem forte. venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu vivo do que vejo. Glória a Deus. Quantos receberam esta palavra? Diga glória a Deus. Aleluia. Eu profetizo na sua vida, irmão, que esta palavra veio para transformar coisas impossíveis na sua vida impossível. De tudo aquilo que você ouviu, do testemunho, da palavra, daquilo que Deus falou com você, aleluia, é Deus tocando na sua vida, dizendo: você pode sonhar, você pode acreditar. Tem pessoas que vão experimentar o impossível de Deus aqui. Aleluia, quem sabe vai ter pessoas que domingo vai ter testemunho para contar de coisas irreversíveis que Deus fez na vida. Quem recebe aqui, irmão? Quem levanta a mão para receber aqui? Aleluia, até domingo você tem um testemunho irreversível aos olhos humanos, mas você vai contar e dizer: Deus fez, Deus fez, Deus fez, Deus fez. Prepara para contar a sua história em nome de Jesus. Você pode dizer para o teu irmão, aleluia, dizendo: prepara para contar o teu testemunho domingo. Prepara para contar o teu testemunho domingo. Fala para esse irmão do teu lado: prepara para contar o testemunho domingo. Prepara para contar o testemunho. Deus vai mudar a sua vida. Eu recebo em nome de Jesus. E nessa peleja não tereis que pelejar. Aleluia. Deus abençoe cada irmão. Pastor Moisés, Deus abençoe. Pastor Moisés vai estar ali no final, irmãos. Ele acho que trouxe uns tijolinhos que ele está arrecadando para fazer reforma na igreja dele. Se você puder ajudar, passa ali, ajuda. Não tem valor, é o que Deus tocar no teu coração. Se Deus tocar no teu coração, ajude para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Quantos estão saindo aqui abençoados? Diga glória a Deus.
Lembrando, sábado nós temos culto com jovens aqui. Convida jovens, convida adolescentes, venha buscar ao Senhor. E domingo nós temos o nosso projeto Ovelha Gerando Ovelha. Convide um, convide dois, convide três e traga para casa do Senhor. Faça assim com a tua mão. Aleluia, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E todos digam juntos: aplauda bem forte e seja abençoado.